Concurso público ou iniciativa privada? Qual caminho escolher? Você está com essa dúvida? Então fica aqui até o final. Olá, tudo bem? Aqui é professor Rafael Nunes falando e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a escolher o caminho que você vai percorrer na sua carreira. Se você deve ir para a iniciativa privada ou se você deve ir para o serviço público. E isso é uma decisão muito personalizada, porque cada um de nós tem um perfil diferente. Então, talvez o que seja importante para mim, talvez não seja para você. É por isso que essa decisão ela tem que ser personalizada e baseada, primeiro, no seu perfil e, segundo, nos pontos fortes e nos pontos fracos que cada carreira tem a oferecer, tá? Então nesse vídeo eu vou te ajudar a tomar melhores decisões. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo e também se você se interessa por conteúdos relacionados a estudos e aprendizagem, então semanalmente eu estou trazendo aqui vídeos relacionados a isso. Então curte aqui o canal, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários qual caminho você pretende seguir, se você pretende seguir ou se você já está no serviço público ou na iniciativa privada, porque quanto mais você interagir com o canal, mais o YouTube entende que esse conteúdo é valioso para você e vai te sugerir outros vídeos como esse, ok? Então vamos para o vídeo. Bem, uma das decisões mais difíceis que você pode tomar é qual profissão seguir, qual caminho seguir. E muitas vezes essa decisão ela é barrada porque às vezes você não conhece muito sobre os caminhos. Então, por exemplo, eu estou falando aqui sobre iniciativa privada e serviço público, mas dentro do serviço público existe um mundo de profissões, várias opções que você pode seguir. E a mesma coisa na iniciativa privada, tá? Então é um caminho difícil, é uma decisão importante e que vai ter um impacto para o resto da sua vida, né? Afinal, você vai passar aí 30 anos trabalhando, tá? Então é por isso que nesse vídeo de hoje eu vou te ajudar a tomar uma decisão certeira, porque muitas pessoas elas são atraídas muitas vezes pelo concurso público, mas não para pensar nos pontos negativos que o concurso público tem. E se realmente essa pessoa, se realmente você se adequa a esse perfil, se você tem um perfil de um concursado, porque concurso público não são mil maravilhas não, viu? E olha que eu já estou no serviço público há mais de 15 anos, então eu posso falar, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Por isso que é importante você gastar um pouco de tempo agora, fazer uma análise, mas tomar a decisão correta do que depois você ficar se frustrando e querendo fazer uma outra transição de carreira depois, tá? Então é importante você analisar os pontos positivos e os pontos negativos. Bem, então vamos começar com o serviço público. Qual o perfil de um profissional, qual o perfil de uma pessoa que vai ao encontro do serviço público, que se dá bem no serviço público? Então essa pessoa, ela, em primeiro lugar, ela prioriza a estabilidade no seu emprego, mesmo que essa estabilidade faça com que ela ganhe menos, mas para ela o mais importante é ela ter estabilidade, ela ter uma previsibilidade na carreira dela. Muitas vezes a pessoa ela tá ali na iniciativa privada e aí ela tem pessoas que não conseguem se manter muito tempo no emprego. E aí a pessoa fica frustrada. Poxa, será se eu não sou capaz? Eu nunca consigo ficar muito tempo numa mesma empresa? E aí algumas pessoas elas optam pelo concurso público justamente porque elas enxergam aquela estabilidade que ela nunca teve na iniciativa privada. Então é aquela pessoa que, mesmo que ela vá ganhar menos, mas ela prefere ter uma estabilidade. E quando eu falo ganhar menos é porque se você é um ótimo profissional, muitas vezes você na iniciativa privada vai ganhar mais do que no serviço público. Então, por exemplo, você mesmo em concursos que pagam muito bem, como os concursos jurídicos, né, para procurador, para promotor, enfim, para defensor público, são concursos que pagam ótimos salários, que te dão uma ótima estabilidade, só se você fizer uma coisa muito errada para poder você ser demitido, principalmente depois que você passa no estágio probatório, né? Mas aí, se você é um ótimo profissional, na iniciativa privada, provavelmente você iria ganhar muito mais, como um advogado, por exemplo, ou como um consultor, etc, tá? Mas a pessoa prioriza a estabilidade, então ela busca o concurso público por conta disso. E essa estabilidade também se reflete no plano de carreira. Então, quando a pessoa entra num concurso, ela sabe
quanto tempo ela vai demorar para chegar no topo da carreira, ela sabe quanto tempo ela vai ser promovida. Então, muitas pessoas gostam dessa previsibilidade, né? Porque gosta de se planejar financeiramente, talvez fazer uma viagem, talvez pedir um afastamento. Então, dentro do concurso público, do serviço público, você consegue planejar, ter uma rotina muito mais previsível, diferente da iniciativa privada, né? Então, isso atrai muitas pessoas. E por fim, uma pessoa que tem um perfil de um servidor público, ela tolera a burocracia. Ela entende que a burocracia ela faz parte do processo. Então muitas pessoas entendem que para você chegar num resultado, você tem que passar por um passo a passo. E aquele passo a passo ele é fixo, é aquele caminho, tá? Então isso tem a ver também com a previsibilidade, né? Então essa burocracia, muitas pessoas elas olham com maus olhos, mas a burocracia é bom, porque ela te dá uma previsibilidade. Você tem um passo a passo, então, por exemplo, você vai abrir um processo administrativo para conseguir alguma coisa, para pedir um auxílio qualquer. Então, esse processo ele tem um rito, ele tem um caminho a ser percorrido, né? Então, a pessoa que tem um perfil de um servidor público, ela lidar muito bem com isso, diferente da pessoa que é do serviço privado, que ela não gosta dessas rotinas muito bem definidas. A pessoa do serviço privado, ela gosta de novidade, ela gosta de testar coisas novas, então é um perfil bem diferente, tá? E aí, no caso do serviço público, como que você entra no serviço público? Bom, existe aqueles cargos que são comissionados, né, que é geralmente por indicação, ou então talvez alguma provinha ali, uma coisa mais simples. Mas de uma forma geral, para você entrar no serviço público, você tem que passar por um concurso público. E isso é um filtro gigantesco, principalmente nos dias de hoje, porque cada vez mais você tem aí o desemprego aumentando, né? Então cada vez mais as pessoas buscam o concurso público justamente porque são atraídas pelos bons salários, pela estabilidade, etc, né? Então cada vez mais os concursos vão ficando mais difíceis e mais concorridos. Mas aí você tem que se perguntar se você está disposto ou disposta a passar por esse caminho. Porque veja, imagina que você é uma pessoa que trabalha o dia todo, você tem família, então o seu tempo é muito escasso. Então você já trabalha o dia todo, aí chega em casa, ainda tem que cuidar da família, colocar filho para dormir, etc, para depois ainda estudar. E veja, não é que você vai abdicar, vai fazer menos no trabalho para estudar mais, não. Você tem que fazer muito bem no trabalho para não ser demitido, né? Você tem as suas metas de trabalho, mas você tem que conciliar com as metas de estudos. Então isso é um desafio muito grande, principalmente para quem trabalha. Tem pessoas que conseguem se dar o luxo de apenas estudar, seja porque tem um suporte familiar, um marido ou uma esposa ou parentes, etc, que pode bancar ali para a pessoa se sustentar enquanto só estuda, né? Mas na grande maioria das vezes você precisa trabalhar e estudar para o concurso, tá? Então é uma jornada árdua. Você não tem a certeza da aprovação, e isso é muito doloroso, porque mesmo que você se dedique ao máximo, mas você não tem a garantia que vai ser aprovado ou aprovada. Porque às vezes o número de vagas é muito pequeno, e tem muitas pessoas que também estão dando sangue por aquela prova, entende? Eu conheço gente que a pessoa trabalhava na iniciativa privada, ganhava muito bem, fez uma reserva financeira, e aí passou 3 anos, cerca de 3 anos ali se preparando para um concurso público, conseguiu ficar só estudando com aquela reserva financeira, mas não passou, não foi aprovado. E aí essa pessoa voltou para a iniciativa privada e está até hoje, desistiu de concurso. Então você pode pensar, poxa, a pessoa perdeu 3 anos de vida, né? Podia ter esse dinheiro para ela, podia ter comprado um carro, uma casa, podia ter crescido dentro da empresa que essa pessoa trabalhava, mas ela escolheu ir para o concurso público, infelizmente não deu certo para ela, e aí voltou para a iniciativa privada. Então isso acontece, tá? Não pense que são só mil maravilhas, não. Então você precisa estar muito bem. Primeiro, você tem que fazer um planejamento muito bom para conciliar trabalho com estudos, fazer um planejamento de conteúdos, né, para você listar os conteúdos que você vai estudar e seguir um método de estudos, tá? Então aqui no canal eu vou até deixar aqui algumas recomendações de vídeo sobre planejamento de estudo, sobre método de estudos que pode te ajudar, tá? Então dá uma maratonada aqui no canal que tem muita coisa interessante que vai te ajudar nessa jornada. Mas aí
Vamos supor que você passou por esse processo, pelo concurso, você foi aprovado ou aprovada, e aí você vai usufruir disso, né? Então, quais são as vantagens do concurso público? O primeiro deles, e talvez o que mais atrai as pessoas, é a estabilidade, tá? Veja, eu não estou dizendo que você está 100% garantido ali no emprego, não. Você pode sim ser demitido, principalmente quando você ainda está no estágio probatório, tá? Então o concurso público, ele tem um período ali que chama estágio probatório, normalmente são 3 anos, aonde você precisa cumprir algumas coisas para poder você adquirir a sua estabilidade. Mas mesmo quando você adquire a estabilidade, dependendo do que você fizer, se você faltar, se você cometer alguma improbidade, você pode sim ser demitido, tá? Não acho que você está livre, não. Mas, comparado com a iniciativa privada, você, de fato, a chance de você ser demitido é muito menor. Uma outra vantagem do serviço público é porque, normalmente, o salário inicial é melhor comparado com o da iniciativa privada. Principalmente se você é uma pessoa que está no início da carreira. Então, você ali é recém-formado ou recém-formada, e aí você não tem tanta experiência prévia de trabalho, e aí você vai fazer um concurso público. Então você pode sim ganhar um ótimo salário, mesmo não tendo experiência profissional. Diferente da iniciativa privada, que normalmente você vai ter que seguir um caminho ali. Então normalmente você entra numa empresa, e aí você vai ganhar pouco, e aí à medida que você vai evoluindo, o seu salário vai aumentando. Tá? Mas normalmente no começo, a não ser que você faça uma entrevista de emprego excepcional ou que você tenha feito uma pós-graduação ou uma graduação numa faculdade excepcional, talvez no exterior, e o seu chefe perceba que você consegue gerar muito mais valor do que aquilo que você vai receber de salário inicial, tá? Mas normalmente é um desafio, por isso que normalmente no serviço público os salários iniciais são melhores. Se você é um ótimo profissional, então a iniciativa privada também paga ótimos salários e paga até mais do que no serviço público. Então é comum um ótimo profissional na iniciativa privada, um CEO, um gerente, o que seja, ganhar 100 mil reais, 500 mil reais, existe muito. Já no serviço público não, o máximo que você vai ganhar ali é os seus 30, 40 mil reais por mês, tá? Então essa questão de altos salários, se você é um ótimo profissional, você pode sim ter isso na iniciativa privada. Além disso, no serviço público você tem uma série de benefícios, então você ganha auxílio alimentação, auxílio transporte, você tem férias garantidas, né? Então você sabe quanto que vai tirar férias, então você consegue se planejar, você tem muitas vezes direito a um plano de saúde, enfim. Então, na iniciativa pública, no serviço público, existe uma série de benefícios que talvez na iniciativa privada você não consiga ou que seja mais difícil. E por último, no serviço público, como eu já comentei antes, você tem a previsibilidade, né? Na questão da carreira, então você sabe exatamente, você pode traçar um plano de carreira, você sabe quanto tempo você vai ficar naquele cargo, o que é que você vai fazer, né? Porque quando você está naquele cargo, não muda muito, né? Muitas vezes você faz um trabalho meio repetitivo, não é todo mundo que faz isso bem, né? Às vezes a pessoa gosta de estar sempre fazendo coisa nova, mas tem gente que prefere que o trabalho seja previsível, né? Então é o perfil do servidor público, tá? Então ele consegue fazer um planejamento de carreira de uma forma muito mais eficiente do que na iniciativa privada, que você não sabe quando vai ser promovido, se vai ser promovido ou se vai ser demitido, tá? Então essas são as vantagens do serviço público. Por outro lado, o serviço público tem suas desvantagens, e a pior delas é o concurso público que você vai ter que fazer, né? Que, como eu falei, é uma prova difícil, que você não tem a certeza da aprovação, que exige renúncia, enfim, é uma etapa muito difícil. Então, essa é a principal desvantagem. Mas, além disso, você muitas vezes no serviço público você tem uma carreira engessada. Você, às vezes, fica sempre fazendo aquela mesma coisa e tem gente que não gosta, tem gente que gosta de uma coisa mais dinâmica, né? E, além disso, você no serviço público, você tem teto de salário. Então você chega uma hora que você não vai ganhar mais do que aquilo, né? Então, se você é um profissional ou uma profissional muito qualificado, o máximo que você vai ganhar no serviço público é aquilo dali.
E isso muitas vezes é até desmotivador, porque você olha para o seu colega, que você sabe que não é tão capacitado como você, mas aquele seu colega ganha a mesma coisa que você. Então isso é muito comum no serviço público. E por último, muitas vezes aquele concurso que você sonha não aparece vaga. Né? Então você às vezes tem que viajar para fazer uma prova, ou então às vezes você acaba fazendo um outro concurso que você nem queria tanto, mas que você fez por falta de opção. Né? Então tem concursos que são muito difíceis de aparecer, e aí a pessoa não quer ficar muitos anos esperando, ela acaba fazendo um outro. Né? Isso acontece muito, principalmente na área jurídica. Então isso acaba sendo uma desvantagem. E agora vamos para o serviço privado. E aí quando eu falo de serviço privado, iniciativa privada, eu tanto estou falando de uma pessoa CLT, que vai trabalhar numa empresa, como eu estou falando de pessoas que vão empreender, profissionais autônomos, etc. Tá? Então já entra todo esse grupo. Tá? Então qual é o perfil de uma pessoa que está na iniciativa privada? Bem, essa pessoa da iniciativa privada, ela primeiro admite correr riscos e admite mudanças. Ela não está ligando muito se ela vai sempre estar fazendo coisa nova, se ela vai correr um risco ou não. Ela admite isso e ela sabe que geralmente isso se reverte em dinheiro no bolso. Né? Então, quanto mais o seu emprego faz você correr riscos, mais melhor você vai ser remunerado por isso. Porque afinal, na iniciativa privada, você está todo um tempo resolvendo problemas. Você é um resolvedor de problemas. Né? E esses problemas muitas vezes são problemas distintos, então você vai ter que ir para um lado e ir para o outro, por isso que você tem que admitir riscos e tem que admitir mudanças, porque são muito comuns na iniciativa privada. Além disso, você tem que ter um sangue competitivo, você tem que ser uma pessoa competitiva, porque se você não for, você vai ficar para trás, diferente do serviço público. Se você é uma pessoa acomodada, você até é um bom profissional, mas aquela pessoa acomodada, não, eu vou fazer aqui esse meu trabalho e tá bom demais. Você consegue se manter no serviço público, mas no privado não. No privado você sempre tem que estar buscando crescer, buscar evoluir, tem que ter um sangue empreendedor, mesmo que você não empreenda, mesmo que você esteja numa empresa, mas você tem que ter um perfil empreendedor. Né? O seu chefe, ele quer que você se vire, quer que você resolva problemas, seja proativo, tenha iniciativa, então tudo isso são perfis que casam muito bem, tanto se você vai ser um funcionário, um bom funcionário numa empresa, ou até mesmo, claro, se você for abrir o seu negócio, ou você quiser empreender. E por último, o perfil da iniciativa privada é aquela pessoa que gosta de ser dona da própria carreira, que para ela isso é um sinal de liberdade, porque veja, se você é um ótimo profissional, você pode ter ótimos salários, e isso dá liberdade para você. Diferente do serviço público que, mesmo que você seja um ótimo profissional, você só vai ganhar aquele valor que o plano de carreiras permite, tá? Então, isso tem os dois lados, né? Pode ter o lado bom, mas pode ter o lado ruim. E aí, qual que é a forma de ingresso na iniciativa privada? Bom, existem várias formas. Se você vai empreender, você vai abrir lá sua empresa, o seu negócio, ou você pode ser um profissional liberal, enfim, né? Mas se você vai trabalhar numa empresa, você pode participar de um processo seletivo, de uma dinâmica de grupo, de uma entrevista, por uma indicação, então depende muito, tá? Agora, o importante de você entender é que hoje, cada vez mais, as empresas, o mercado, ele admite profissionais que tenham bons soft skills, ou seja, boas habilidades comportamentais. Porque no passado, o que era mais importante era você ter um conhecimento técnico. E o conhecimento técnico, ele continua sendo importante, mas além disso, é importante você ter habilidades comportamentais, como trabalho em equipe, liderança, criatividade, proatividade, resolução de problemas. Então, muitas vezes, isso se sobressai nas entrevistas de emprego, tá? E isso são coisas que você pode sim desenvolver. Você pode desenvolver criatividade, proatividade, enfim, você pode desenvolver todas essas habilidades, desde que você busque o caminho correto, tá? Então é importante você ter noção disso, que a habilidade técnica é importante, mas não é decisiva para você ter sucesso na iniciativa privada. Diferente do serviço público, que no serviço público, para você entrar, você vai fazer uma prova. Então veja que são perfis totalmente diferentes. Quais são as vantagens de você estar na iniciativa privada? A primeira coisa é que não existe um teto salarial. Quanto mais você se dedicar, quanto mais você adquirir novas habilidades,
mais você vai ser bem remunerado, tá? E isso é uma gigantesca vantagem, porque existem pessoas muito qualificadas que estão no serviço público e que não passam daquele salário. Você pode, inclusive, negociar o seu salário com o seu chefe, diferente do serviço público, né? No serviço público, para você negociar salário, você tem que fazer uma greve, juntar um grupo, fazer uma greve para o governo dar o aumento. É muito mais difícil. No caso da iniciativa privada, você com argumentos, você trazendo uma percepção de valor para o seu trabalho, então você vai sim conseguir um aumento. Mas no serviço privado tem as desvantagens, claro. Primeira coisa, você não tem estabilidade, você não tem garantias de férias, por exemplo. Então vai que você está ali num sábado, chegou sexta-feira, vai dar sábado, e aí você acha que vai viajar para uma praia e seu chefe, ó, você vai ter que vir amanhã trabalhar, no sábado, no domingo, porque deu um problema aqui. Então, quer dizer, você não tem previsibilidade, como no serviço público tem, né? Então muitas pessoas, elas rejeitam isso, elas querem prever melhor os seus horários, etc. E na iniciativa privada é mais difícil, principalmente nos dias de hoje, né? Com crises. Então, e outra, às vezes você mesmo sendo um bom profissional, mas você pode sim ser demitido da empresa. Basta que aquela empresa passe por uma crise. Olha aí a pandemia, onde excelentes profissionais foram demitidos porque a empresa passou ali 1 ano, 2 anos fechada. Então não tinha como pagar os salários, os altos salários dos funcionários, né? Então, essa falta de garantia, ela muitas vezes afasta o profissional da iniciativa privada. Então, diante disso, você agora tem condições de fazer uma autoavaliação, ver qual é o seu perfil, e aí existem até profissionais que podem te ajudar nisso, nesse processo de transição de carreira ou de escolha de carreira. Então é importante você também buscar esses profissionais, tá? E aí entender o perfil de cada profissional, o perfil da iniciativa privada e o perfil do serviço público. E assim você consegue tomar boas decisões, tá? Então eu espero que eu tenha te ajudado nesse processo. Deixa aqui nos comentários o que você achou, de tudo que eu falei, o que faz sentido para você, ou se você não concorda, tá? E aí, para finalizar, eu queria falar aqui do meu livro, que é o livro O Código da Aprendizagem. Que esse livro aqui, ele traz uma jornada completa de estudos para você aprender muito mais conteúdos em menos tempo. Então, mesmo que você esteja na iniciativa privada, mas você precisa estar a todo momento se qualificando. E aí, para se qualificar, você precisa utilizar um método de estudos e aprendizagem. E esse livro ele vai te ajudar muito, porque ele é baseado em neurociências e psicologia cognitiva. O que isso significa? Que o meu método de estudos, que são 5 pilares, tá? Vou deixar aqui o card sobre os 5 pilares desse método. Esse método, ele é baseado na forma como o cérebro aprende. Por isso que você consegue aprender muito mais em menos tempo. Então eu vou deixar aqui o link da Amazon, que você pode comprar esse livro, tanto na versão física, quanto na versão de e-book, tá? E eu tenho também o meu curso, que é o curso O Código da Aprendizagem, que também é o curso baseado nesse livro, mas é uma jornada completa de estudos que também vai te ajudar a ter mais sucesso através dos estudos, seja se você vai para o serviço público ou para a iniciativa privada, tá bom? Então, fique com Deus, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado e até mais. Tchau, tchau.